Caros irmãos e irmãs do Cristo Redentor, né? O meu cordial boa noite. Estamos aqui mais uma vez, com muito prazer, com muita alegria, para realizarmos esta atividade que não está podendo ser presencial. Utilizamos os recursos, né, que a vida nos proporciona, com o conhecimento, com a capacitação da inteligência. Então, está aí a rede, a internet, para nos proporcionar benefícios e não para ser utilizada para tanta degradação. Hoje nós estamos a falar sobre a visita da verdade. Um tema bem interessante para os momentos atuais, que envolve a todos nós na situação de caminhada da vida, né? Como andarilhos dessa travessia monumental que é a existência física. Essa temática está vinculada ao livro Jesus no Lar, que é de autoria do espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nesta obra, o espírito Neio Lúcio, ele se comporta como um verdadeiro repórter sobre encontros do Cristo com Pedro na tarefa magnífica da prática do Evangelho no lar. O primeiro ato envolvendo o Evangelho no lar foi inaugurado por Jesus no lar de Simão Pedro. E a partir daí, Neio Lúcio então nos traz esses registros retirados das fontes fidedignas do mundo espiritual e nos apresenta um verdadeiro acervo de virtudes, de conhecimentos, de obras edificantes para todos nós. E um desses artigos, assim podemos dizer, um desses textos memoráveis, é exatamente esse que fala a visita da verdade. E como esta verdade, né, que em nossos meios, pelas nossas limitações, pelas nossas imperfeições, a verdade que é hoje verdade, amanhã deixa de ser. Porque nós não temos ainda a experiência mais alargada de conduzir os fatos como eles devem realmente serem conduzidos como fator de crescimento da própria criatura humana. Então, esse encontro de Jesus com Pedro resulta em vários diálogos marcantes. E nós vamos ver neste, né, que se refere à visita da verdade, por que ganha esse título. E nos fala Neio Lúcio que certa feita Jesus disse o Mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro:
no culto doméstico, o Senhor, que é a verdade? Olha a pergunta de Pedro. O Senhor, que é a verdade? E Jesus vai lhe responder da seguinte maneira: fixou no rosto enigmático a expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Imagine você, a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar. Imaginem, vamos refletir sobre isso, pessoal. Suportar-lhe a sublime fulguração. O que é fulguração? É algo que é bastante luminoso. É algo que entorpece a nossa capacidade de visualizar esse clarão tão intenso. E Jesus faz uma analogia com a verdade. Olha a expressão e a grandeza da verdade. Como ela deve ser buscada. Como ela é elucidativa, como ela é esclarecedora, como ela pode ser realmente o ponto de dirimir qualquer aspecto de dúvida, pela sua clareza. Mas o que é que nós assistimos? Pouca verdade, né? Muita mentira. E assim a caminhada humana vai se permeando e, ao mesmo tempo, se comprometendo. Porque quando nós faltamos com a verdade, que a verdade é aquilo que deve ser apresentado nos seus parâmetros de como se desenrolou, de como aconteceu, de como deverá ser, não para o bem de um, de dois, mas para o bem de todos. Isso é verdade. E Jesus, então, nos apresenta, né, esta grandeza e com muita propriedade. E quando ele apresenta o valor máximo da verdade, que ele compara à verdade divina, né? E que nós estamos longe de atingir isso devido às nossas limitações, é óbvio, ele nos proporciona aí o quê? Que a proporção, à medida que nós vamos o quê? Nos ajustando, nos corrigindo, nós chegaremos a este patamar, que só depende de nós. Ele aí já nos assegura um componente de fundamental importância na vida da criatura humana, que é a fé. A fé. E o que é fé, pessoal? Dentro do conceito de fé, nós precisamos separar fé de crença, viu? Crença é crença, fé é algo muito mais substancial do que uma simples crença. Que a fé, determinada fé, pode estar vinculada a crenças, sim. E nós vamos ver como isso se diferencia. Então, a fé é a confiança da criatura em seus destinos. Nós precisamos confiar nos nossos destinos a partir daquilo que nós desenvolvemos.
é o sentimento que a eleva à infinita obediência. O que é sentimento? Sentimento não é mais nem menos do que o efeito das sensações que nós experimentamos, né, como resultado de uma emoção sofrida. E aí nós temos o quê? Depois da emoção, sempre um sentimento de alegria, né? A emoção foi tão grandiosa em ver algo de felicidade. E aí eu me sinto o quê? Um sentimento de realização. Tudo bem. Tem aquela outra emoção, que é a emoção, perdi. Aí vem o quê? Um sentimento de perda. É um sentimento sempre o produto da sensação que experimentamos diante de um fato ocorrido e efetivado. E esse sentimento em relação à fé é o que eleva à infinita obediência, como quando eu tenho a fé dentro dos parâmetros desta confiança de conduzir na busca mais próxima, sempre de um contexto verdadeiro, o meu sentimento vai ser o sentimento da satisfação, de progredir, de se elevar. Então, é o sentimento que eleva a infinita obediência e passa a ser a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Olha como isto é muito importante, principalmente nos dias de hoje, quando nós estamos vendo tanto sofrimento, tantas dúvidas, né, tanto receio, tantas quedas morais, emocionais, psíquicas. Por quê? Porque estamos faltando com a nossa verdade, entender as nossas realidades, viver de acordo com aquilo que nós podemos buscar com sustentabilidade, e não as fantasias, e não as atitudes fora das nossas realidades, que nos compromete, que nos vai alienar e até a uma escravidão mental vexatória. Então a fé, ela passa a ser este componente importantíssimo para que nós saibamos lidar com ela. E é onde nós precisamos, então, ver os aspectos da fé. E esses aspectos passam pelos resultados produzidos pela fé, que vão determinar a qualidade da fé. A qualidade da fé já pode nos ir preparando, nos lapidando, para termos sempre as nossas verdades. Então, a fé, dentro desses aspectos, ela pode ser uma fé sem esclarecimento ou uma fé esclarecida. E o que é, Antônio, esta fé sem esclarecimento? O que é, Antônio, esta fé esclarecida? Aí é onde nós precisamos, né, ter a consciência do que nós buscamos. Nós buscamos. Então, a fé sem esclarecimento é como um farol. É como um farol, pessoal. Um farol cujo vermelho, né, o clarão vermelho, não pode transpassar o nevoeiro. Então, vamos dizer assim, se tem um farol dentro de um nevoeiro e o feixe luminoso daquele farol não é próprio para nevoeiro, e aí ele vai ficar o quê? Ofuscado.
Assim é a nossa fé sem esclarecimento. É aquele farol vermelho cujo clarão não pode ultrapassar a densidade do nevoeiro. Significa dizer o quê? Que nevoeiro é este? Que farol é este? Nada examinado considera o verdadeiro como falso. Ou seja, o sujeito não examina, ouviu dizer, aceite porque é assim. E aí nós começamos o quê? A ser manipulados, a sermos usados, a colaborar para a disseminação daquilo que não é procedente. Como nós estamos vendo aí no meio social, não é? As falsas informações, as falsas conversas, a leviandade campeando. Então, aí está o nevoeiro. E as pessoas não param para refletir. Olha, este foco de luz não serve para o nevoeiro. Eu tenho que mudar. Eu tenho que buscar o meu foco. Eu tenho que buscar o instrumento adequado. E buscar esse instrumento adequado é a cada passo que assim o sujeito insiste em não adequar o seu equipamento, em não adequar as suas ideias para analisar, para avaliar a procedência do que lhe chega, ele, a cada passo, se choca com a evidência e a razão. Eis o grande problema da falta da verdade. A evidência dos fatos e a razão irá jogar por terra em determinado momento tudo aquilo que foi construído falsamente. É se construir uma casa em cima de bases inexistentes. Ao excesso, esta fé sem esclarecimento, ela produz o fanatismo, como nós estamos vendo. As atitudes precisam ser tomadas. Nós estamos palmilhando pelos erros, pela mentira, adquirindo as consequências por esses atos, e aí ficamos, oh meu Deus, me ajude. Eu não sei porque Deus não me ouve. Oh, estou esquecido por Deus, esse Deus não existe. É assim. Por quê? Esquecemos que ao excesso da ignorância, né? E no caso aí o excesso dessa fé sem esclarecimento, vai produzir o fanatismo, fundamentado no erro, o que cedo ou tarde vai cair, vai desmoronar. E aí vem as decepções, né? E as decepções que trazem como um avalanche os danos nas mais variadas direções. O espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é o capítulo que fala bem-aventurados os pobres de espíritos, não é? Pobres de espírito, porque o pobre de espírito é o Evangelho do segundo Espiritismo nos trazendo quem são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, são os humildes e os simples, né? E Lacordaire, ele fala com muita propriedade: homens, por que vos, vejam vocês, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Olha aí, a falta da verdade é um fator para amontoar calamidade em nossas cabeças. E aí ele acrescenta: abandonastes a divina doutrina do Cristo, a taça
da iniquidade transbordou por todos os lados. É o que nós estamos fazendo quando nos afastamos da verdade. E ele diz, o mal-estar generalizou-se. Então, precisamos refletir, pessoal. E essa fé sem esclarecimento, ela é danosa, porque ela vai trazer alienação. Nós vamos esperar aquilo que não temos condição de ter. E vamos transferir para alguém o que nos cabe. E vamos sempre estar na vitimação. É onde entra a questão da fé esclarecida, né? Olha as características da fé. A fé sem esclarecimento, aí vem a fé esclarecida. É bem diferente. Quando nós buscamos, né, a fé esclarecida, ela passa a ser um foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada que percorremos, a estrada que vai nos conduzir vida fora. A fé esclarecida, ela é baseada na verdade. Essa é a grande razão. E se ela é baseada na verdade, garante o quê? O futuro. Então, se eu trabalho verdade, verdade vai me garantir. Verdade será me assegurada. E eu vou amanhã, verdade estará comigo. Nada tem a temer a fé esclarecida, nada. Porque eu não vou passar aquilo que não tem razão, que não tem fundamento, que não tem evidência. Não vou. Então, não vou temer. Não vou temer de nada. Não vou temer o progresso, porque o que hoje é verdade, amanhã será sempre verdade. Pode ter o quê? Alguns ajustes. Quer ver um exemplo? Quando a doutrina espírita nos chegou, os espíritos falaram para Kardec, que deram o conceito de matéria, que ainda não se conhecia o conceito quântico, mas sim aquele conceito da física mecanicista de Newton, e os espíritos já sinalizaram para o conceito quântico, quando apresentou que matéria era energia. Ninguém tinha essa ideia. E aí, Kardec vai trabalhar com esses enunciados, com o trabalho, e traz na formação da vida física o quê? O princípio do fluido cósmico universal. Muito bem. E aí disse que todo corpo, ou seja, tudo que é matéria, procede do fluido cósmico universal. Isso em 1857, século XIX. Hoje se utiliza fluido para efeito didático, explicativo àquela época. Mas, se eu digo fluido e energia, estou dizendo a mesma coisa ou não? Olha a verdade lá no século XIX, sendo a mesma nos dias de hoje, só dentro da adequação do momento em que o progresso avançou, em que ocorreu esse progresso, em que a ciência se alargou. Então, olha como funciona essa verdade que Jesus fala para Pedro, pessoal. E é isso que nós precisamos estar buscando. Então, nada temos a temer quando a fé é esclarecida, porque ela vai estar ao lado do progresso das ideias. Pela razão, destina-se a nos esclarecer sobre todas as coisas, né? Assim é a fé esclarecida, propiciando o discernimento e a compreensão.
pois a razão humana, como faculdade superior, é um reflexo, olha que afirmação, assim nos diz o mundo espiritual, é um reflexo da razão eterna. Já dizia Paulo, né? Sobre esta razão eterna, quando ele afirmava que o quê? É Deus em nós, essa razão eterna. Isso é muito grandioso, pessoal. Grandioso e nos remete a patamares monumentais. E a partir desta fé esclarecida é onde nós encontramos a fé espírita. Porque o que é a fé espírita? É o resultado da fé esclarecida. E como é, Antônio, por que você afirma que é o resultado da fé esclarecida? É simples. É simples. A fé esclarecida é aquela que nós já vimos todo vermelho, é aquela que está ao lado do progresso, avançando com o progresso, sendo esclarecedora a todo instante. A fé espírita é exatamente isso. E que chega a ser o ponto, se ela está ao lado do progresso, é aquela que enfrenta a verdade, face a face, em qualquer época da humanidade, tornando-se na fé inabalável. Aí está, pessoal. Olha a grandeza e a importância desta fé esclarecida. Eu acredito em Deus. Ótimo. Mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus que Ele aí ficamos divagando. Eu acredito em Deus. Quando me perguntam, eu digo, não acredito só não. Eu tenho certeza. E minha fé é aquela em que eu olho, reflito, e na grandeza daquilo, tudo que Deus me proporciona, eu alicerço a minha fé. E a fé espírita, ela nos chega, né, com esta qualidade de podermos, olha, atingir a outros patamares pela fé, que é a esperança. A esperança é o resultado da fé esclarecida. Sendo a fé esclarecida a que enfrenta a verdade face a face em qualquer época da humanidade, por isso que ela se torna esta fé inabalável. Se ela se torna nesta fé inabalável, suscita em nós confiança. E confiança de quê? De exercer a vida com grandeza, dentro do princípio da verdade. E quando assim palmilhamos, nós estaremos semeando virtudes, pessoal. Virtudes importantíssimas para o próprio desenvolvimento da vida e para o bem de todos. Virtudes que chegam através de manifestações como a caridade. A caridade é a virtude sustentada pela fé raciocinada. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou fazer porque isto me leva a colaborar com o meu próximo no princípio maior. Então, nos remete à caridade, que é a virtude sustentada pela fé raciocinada, né? Essa fé esclarecida, essa fé inabalável, que leva a criatura humana a combater as atitudes vindas do orgulho e do egoísmo.
que quando nós exercitamos virtudes como a caridade, como a solidariedade, como o sentimento sincero, como outras virtudes, abnegação, devotamento, nós vamos estar combatendo os nossos péssimos hábitos, que são os nossos vícios, onde o orgulho e o egoísmo, eles começarão a passar ao lar. Caridade, pessoal, é a virtude hoje muito esquecida em nossos meios. E o orgulho é este terrível adversário da caridade. Pensem nisso. E, consequentemente, faz nos afastarmos da verdade que o Cristo tanto nos proporciona. Faz nos afastar desta grandeza que é a verdade, para que nós possamos, então, refletir esta grandeza no seu valor máximo. E quando assim procedemos, nós constatamos que o indivíduo, orientado pelas luzes da fé, raciocinada, pela esperança e pela caridade, desenvolve o livre exame e a liberdade de pensamento que irão proporcionar consolações através da virtude e da grandeza da verdade. Pois tudo acontece sob a ação de uma lei superior, pessoal. Tudo. Uma folha não cai sem que uma lei se cumpra. De uma lei superior. E essa lei é uma lei de justiça e progresso, viu, pessoal? Confiante na imortalidade da alma, sabemos dos novos patamares evolutivos e com a oportunidade das corrigendas morais. Este é o grande mecanismo, o que resulta em consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Essas consolações dos indiferentes não estão aí. E aqueles que chegam e não acreditam em nada, também estão aí. Só fazem o quê? Acumular e postergar a solução dos seus problemas. Neste mesmo tema apresentado pelo espírito Ney Lúcio, dentro deste livro, o próprio Ney Lúcio fala, né, em relação à visita da verdade. Ele mostra um outro diálogo de Jesus com Pedro, e que fala sobre a importância do lar. Nisso tudo, quando Jesus nos assegura que a paz do mundo começa sob as telhas que nos abrigam. A paz no mundo começa no interior dos lares, e que nação alguma poderá ter harmonia, progresso e paz
se as nossas resoluções entre quatro paredes não forem a resolução do entendimento, da verdade e da busca de Deus em nossas vidas. Está aí a mensagem desta bela passagem evangélica, deste belo trabalho do Espírito Ney Lúcio através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Façamos as nossas apreciações, vamos refletir na busca das nossas melhorias e da implantação do progresso que necessitamos para a grandeza da vida. Foi um prazer muito grande estar com vocês e espero, com a permissão do alto, muito breve, estarmos presencialmente para que nós possamos nos cumprimentar e nos abraçarmos fraternalmente, né? Que ainda precisamos disso, mas aproveitemos o momento para refletirmos sobre a importância desse isolamento, né? Dessas medidas de afastamento e possamos aprender a valorizar a vida em comunidade, a vida de caminhada para nos ajudarmos diante de Deus. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo envolva a cada um, envolva a todos vocês. E um grande abraço fraternal e amigo, um abraço remoto, né? Um abraço internauta. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos.